paz do Senhor a todos. Amém. Uma alegria estar com vocês, um prazer muito grande. Já me antecipo agradecendo o convite de estar aqui nessa noite, nessa casa, e parabenizando todos vocês por estarem aqui. Não é? Na sexta-feira não é muito comum a gente ter muita gente nos cultos, então Deus abençoe a sua vida por ter sede, não é? Por ter fome da palavra de Deus e estar no culto na sexta-feira. E também, em segundo lugar, louvar a Deus pela vida de vocês, por se preocuparem em fazer também um congresso, uma festividade com o foco no ensino da palavra e na escola dominical. Isso também não é muito comum, é um pouco raro a gente ver, então vocês estão também de parabéns, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, depois vocês vão poder sentar-se, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, o Evangelho é de Jesus, mas teve alguém que escreveu, não é? Então, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu, não Jesus, mas escreveu Mateus. E a gente lê no capítulo 13, eu quero ler aqui uma das parábolas que Jesus menciona, uma das principais delas, e a gente vai caminhar por aqui um pouquinho nessa noite, depois você vai poder ficar sentado. Naquele mesmo dia, Mateus capítulo 13, naquele mesmo dia, diz Mateus, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. E ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Grandes multidões ao seu redor. E ele entrou em um barco, assentou-se, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, certo semeador saiu a semear. Então aqui começa a parábola. Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra produzindo 60, e outra produzindo a 30 por 1. E Jesus conclui dizendo, verso de número 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode ler comigo esse último versículo 9, vamos ler juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podem sentar-se. Se você tiver ouvido, né, então vamos ouvir nessa noite aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, estava dizendo acerca da importância do ensino da palavra de Deus ensinada ao povo de Deus, e essa deve ser uma das nossas maiores preocupações. Crente deveria, e é o caso de vocês, penso eu, até pelo trabalho que estão fazendo, estar muito preocupado com isso. Em cada dia mais se aprofundar e fincar raízes na palavra de Deus. Eu gosto muito da escola dominical, talvez por isso que os irmãos me convidaram para estar aqui nessa noite. E junto comigo aqui está o pastor Silvano, que é um amigo de longa data, a gente caminha junto há muito tempo, e ele sabe que eu estou dizendo a verdade. Eu já tive o privilégio de escrever, de comentar várias das nossas revistas. Hoje a nossa revista, vocês utilizam a revista da CPAD, não é? Um excelente material.
nós já usamos no passado. Hoje nós temos a nossa própria revista e nós usamos a Igreja do Amazonas, a Igreja em Belém, algumas outras também no estado do Pará, um pouco no Rio de Janeiro, um pouco na Bahia, São José dos Campos, São Paulo, algumas igrejas. Hoje a gente está com uma tiragem próxima de 100.000 revistas a cada trimestre. E eu tive, pela graça de Deus, já o privilégio de comentar 7 dessas revistas. Ano que vem, se Deus permitir, der tempo, né? A gente vai novamente ter mais uma outra revista, nas Epístolas de Paulo, que eu também vou estar comentando junto com um pastor querido lá de Belém do Pará. Então, eu gosto, valorizo, incentivo muito a igreja que eu sirvo ali no Tapetuba. A gente está cada dia mais procurando conhecer a palavra de Deus. E isso tem a ver com a nossa própria saúde, tem a ver com a nossa própria caminhada enquanto crentes vitoriosos na presença de Deus. Lembrem-se que foi a palavra de Deus que Jesus usou quando na tentação. Tanto Mateus quanto Lucas detalha maior a tentação de Jesus lá no deserto, Marcos menos. Mas o que chama a atenção ali é o fato de que é a palavra, a ferramenta que Jesus usa para vencer Satanás. Jesus faz uso da espada do Espírito. Escrito está escrito. E por 3 vezes nas investidas de Satanás, Jesus faz uso da palavra de Deus e mencionando o livro de Deuteronômio, o que prova e mostra a familiaridade que Jesus tinha com as escrituras da sua época. Não é apenas porque ele fosse o verbo vivo feito gente, o verbo de Deus que se tornou gente, mas de fato Jesus, ele lia e ele meditava na palavra de Deus. Quando veio aquele momento, aquele embate, aquele momento crucial, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo, é Marcos quem tem essa notinha, impeliu. Então, se você procurar o significado da palavra, aí, como o irmão José estava falando aí do Google, né? Você vai perceber que a palavra impelir levar como uma intimação. Aquilo fazia parte do ministério de Jesus, fazia parte do plano de Deus para ele. Não é que Jesus fez uma opção pelo deserto, é o Espírito Santo que o conduz àquele embate, àquele momento ali no deserto. E naquele lugar inóspito, né, um deserto, naquele lugar sem vida ali, onde talvez o que ali existisse fosse só aranhas, escorpiões e talvez outras feras, Jesus enfrenta o grande adversário, e essa é a figura comum, que já vencera lá no Éden o primeiro Adão, quando ele tenta e ele consegue derrubar a Adão e a Eva, ou a Eva e Adão ali naquele momento da tentação de Gênesis capítulo 3. E o grande problema ali começa exatamente do fato de que a Eva dá espaço a essa conversa com Satanás ali, onde ela começa aquele diálogo e, por incrível que pareça, o diabo é um grande conhecedor também das Escrituras. Quando Jesus é tentado e vence usando a palavra de Deus, está escrito, o diabo tenta-o na segunda vez, fazendo a mesma coisa, usando as Escrituras. Só que quando ele cita a Bíblia,
ele o faz de maneira incompleta, ou distorcida, ou fora do contexto. Então, ele é o pior intérprete que existe da palavra de Deus. Não por falta de conhecimento, mas por seu coração maldoso mesmo. E aí a gente percebe que Jesus Cristo, essa familiaridade de Jesus com as Escrituras é que o fez vencedor, ali naquele momento. Jesus não vence ali expulsando o diabo, embora pudesse fazê-lo. Mas ele tinha que viver aquele momento. E como é o Espírito Santo que o leva ao deserto, ele não podia fugir daquele embate inicial. Então fazer o quê? Fugir não podia. Expulsar o diabo, ele tinha poder para isso. Mas aquele era uma batalha necessária. Então Jesus Cristo, ele se mune da mais poderosa arma que existe e que está à disposição de todos nós. Que é qual? A palavra de Deus. E Paulo diz isso aos Romanos, que o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Deus, quando quer manifestar o seu poder, ele o faz de muitas formas, mas essencialmente através do Evangelho. A gente se empolga com muita coisa, às vezes, que diz respeito ao poder de Deus. Mas nada é tão poderoso como o Evangelho de Jesus Cristo. Nada é tão grandioso nos seus resultados como o Evangelho de Jesus. E é o Evangelho, é a palavra que Jesus Cristo derrota a Satanás ali no deserto. Então isso mostra a importância que a gente precisa cada dia mais se aproximar da palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo, ele diz isso: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então tem obreiro reprovado. Senão não havia necessidade dessa especificação de Paulo. Então procura apresentar-te como obreiro aprovado. Qual que é o obreiro aprovado? Paulo acrescenta, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja, faz uso. E ele usa ali uma palavra que diz respeito a cortar em tamanhos iguais. É aquele que sabe manipular no bom sentido, usar, sabe trabalhar com a palavra de Deus, sem distorcê-la. E a palavra que é usada ali, que manuseia a palavra de Deus, que sabe trabalhar a palavra do Senhor, esse é um obreiro, é um crente que é abençoado e é aprovado. Não tem do que se envergonhar, mas que maneja habilidosamente. Como o açougueiro que sabe manusear a ferramenta, a faca e cortar certinho em partes iguais. O crente, a pessoa familiarizada com as Escrituras, sabe manusear a palavra de Deus de um modo equilibrado e de um modo eficiente. Jesus valorizou demais a palavra de Deus, irmãos, as Escrituras. Tempo todo, o tempo todo, Jesus estava semeando. Aqui a gente leu uma das parábolas. Então deixa eu dizer algumas coisas aqui, bem rápida, como introdução, para a gente entrar aqui nesse texto. Parábolas, elas são ensinamentos onde Jesus tratou de temas e de assuntos simples, bem claro, mas bem organizado, bem elaborado, para poder ele falar daquilo que é essencial ao Evangelho. Jesus não era um pregador complicado. Tem pregadores que gostam, às vezes, de complicar aquilo que, na realidade, já é bem simples. Jesus fazia o contrário. Aliás, o bom mestre é aquele que descomplica. E nas parábolas, Jesus tratou de muitos assuntos importantes, graça. Parábola de Mateus capítulo 20, por exemplo, quando Jesus fala dos trabalhadores da última hora, é graça pura. Quando chega o momento em que o pai de família vai remunerar os trabalhadores, tem trabalhador ali que trabalhou 1 hora, tem gente que começou a trabalhar no amanhecer, é chamado para a vinha, e tem gente que trabalhou 1 hora. E ele então
abençoa de modo igual todos. Os primeiros ele é justo. Com os últimos, que não merecia a mesma coisa, ele é gracioso. Ele estende graça. Alguém reclama e ele diz: eu combinei contigo, o quê? Eu estou honrando o que eu combinei. Mas aos últimos, eu quero abençoar. E não posso eu fazer o que quiser com aquilo que é meu. Mas tem gente que se incomoda de que alguém seja mais abençoado que ele. Não é? Então as parábolas tratam desses assuntos, graça. A parábola do filho pródigo trata do assunto da misericórdia e do coração de Deus. Fala sobre a segunda vinda de Cristo. A parábola das virgens, como a gente conhece em Mateus capítulo 25. Assuntos diversos. Jesus tentou facilitar a compreensão fazendo uso das parábolas. Só em Mateus 7, esse capítulo que a gente abriu aqui, a gente tem Mateus 13, esse capítulo que a gente abriu aqui, a gente tem 7 parábolas nesse mesmo capítulo. As parábolas, elas eram histórias simples do cotidiano comum, que Jesus não eram histórias reais, eram histórias fictícias, inventadas, mas que tinha todos os elementos para ser uma história verdadeira. Então é assim, Jesus não inventou o método de parábolas. Jesus fez uso de um método que já existia, sempre existiu. E por ele popularizar esse método, hoje em dia, quando a gente ouve falar de parábolas, quase sempre a gente já pensa na pessoa de Jesus, embora ele não tenha sido aquele que inventou esse método. E mais ou menos a gente tem umas 40 parábolas nos evangelhos, nos primeiros evangelhos. João não fala de parábolas, o foco dele era outro assunto, era revelar a divindade de Jesus enquanto Filho de Deus. Mateus, Marcos e Lucas é que fala bastante sobre as parábolas, especialmente Lucas, que é chamado o Evangelho das Parábolas. Só no capítulo 15 a gente tem 3 grandes parábolas. Algumas delas são conhecidas quase universalmente, não só pelos crentes, mas por escritores, poetas, músicos, e tem marcado gerações, vidas e pessoas. Aqui, Jesus está falando e mostrando como Deus age em relação à palavra e como ele, Jesus, é esse semeador. Então deixa eu dizer algumas coisas aos irmãos acerca disso. Deus está, irmãos, o tempo todo semeando em nós. Deus está o tempo todo semeando na sua vida e na minha vida. Essa parábola, embora a gente conheça como parábola do semeador, ela deveria ser chamada, esse título que a gente tem aqui em cima, ele não fazia parte dos textos originais, né? Esses títulos que são dados às parábolas. Embora, nesse capítulo 13, ela de fato seja chamada como parábola do semeador. Mas talvez um título mais adequado fosse parábola dos solos. Porque o foco principal aqui são os solos. São os diferentes tipos de terreno onde essa palavra é semeada. A semente é poderosíssima, como eu já disse. Mas ela depende de um fator para poder produzir. Ela depende da terra onde ela é semeada. A semente, ela é eficaz, mas ela não produz no vácuo. Ela não produz no vazio. Para ela poder germinar, para ela poder crescer e produzir, existe a questão do solo onde ela é semeada. E a grande questão aqui é a gente pensar acerca disso. Que tipo de solo, que tipo de terreno você é? Qual é a acolhida que você tem dado à palavra de Deus? Como é que a palavra de Deus tem chegado no seu coração e no meu coração? Então, enquanto eu estiver falando aqui, eu quero que você pense nisso. Que tipo de terreno é o meu coração? Porque Jesus está dizendo disso daqui. Vejam que aqui, o semeador é Cristo. E embora a gente pregue a palavra de Deus, e nessa noite nós estamos pregando, de fato, quem semeia
é Jesus Cristo. Quem semeia é o Espírito Santo. A gente tem aqui alguns elementos importantes nessa parábola do semeador. A primeira é a própria questão do semeador, que é Jesus. A segunda é a questão da semente, que é a palavra de Deus. E a terceira importante é a questão do terreno, dos solos. O resto é consequência. As parábolas geralmente eram histórias muito curtas. A maior parte delas não tem nem 10 versículos. Tem parábola que ela foi contada e mencionada em um único versículo. A mais longa delas é a parábola do filho pródigo. Mas em geral eram histórias simples, que é contada